Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cris e esse vídeo de hoje inaugura uma nova sessão na minha página, né? É uma sessão de vídeos que eu quero fazer para conversar com vocês sobre temas, né? Eu já tenho alguns vídeos no canal sobre aulas, né? Sobre mediação de temas das aulas que eu leciono no Instituto Federal Catarinense, principalmente das aulas do mestrado em educação. Então, eu comecei esse canal, como eu explico num vídeo que eu vou deixar aqui depois. Eu comecei justamente a gravar esses vídeos por causa desse contexto de pandemia, de ter que fazer as atividades remotamente, de fazer as aulas de forma remota. Então, eu comecei a gravar vídeos com os conteúdos das aulas para me aproximar um pouco mais dos meus estudantes, para não deixar eles assim tão distantes, né, para que eles tivessem outros materiais e que eles pudessem me ver e me ouvir um pouquinho também falando sobre os conteúdos e não só os textos, né? E aí eu tenho também outros vídeos em que eu faço mediação de leitura, né, de livros específicos, de textos específicos, que eu vou deixar aqui também. E esse vídeo é um pouco mais parecido com a live que eu fiz para o IFC, junto com a professora Fran. Eu também vou deixar aqui. E nessa live a gente conversou sobre os processos educativos e a compreensão leitora, que é o meu tema de investigação, né? É um tema que me interessa muito e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, o tema de hoje partiu de uma pergunta que me incomoda bastante, um questionamento que eu me faço, que é: por que as pessoas pensam que sabem ler? Né? E antes de responder essa pergunta, temos que pensar qual é o entendimento que eu estou tendo de leitura aqui, né? O que é ler? Então, ler não é somente decodificar. Já há várias autoras que falam disso. Eu vou deixar algumas referências na descrição do vídeo aqui embaixo. Mas decodificar não é saber ler, né? Por isso, por que tanta gente pensa que sabe ler? Eu estou pensando leitura enquanto compreensão leitora, né? Enquanto compreender o que está sendo lido, né? Então, o exemplo que eu trago é a palavra em português brasileiro convescote. É uma palavra em português brasileiro, segue o padrão consoante-vogal-consoante ou consoante-vogal, né? Está na estrutura silábica, só que saber decodificar essa palavra, convescote, não significa que se saiba o significado dela, né? Se a pessoa não conhece a palavra, somente decodificar os grafemas e fazer relação com os fonemas, não cria uma representação, né? Então, é dessa leitura que eu estou falando, de compreensão, né? Eu preciso ter um léxico mental, eu preciso criar um significado para esse significante, né? O termo que eu leio tem que me remeter a um significado. Se não remete, não há compreensão. E se não há compreensão, eu parto do ponto de vista teórico de que não há leitura, né? Não é uma opinião minha, isso é com base científica. Eu fiz mestrado e doutorado sobre compreensão leitora, então tudo que eu falo aqui é a partir de leituras prévias e de ciência, tá? Não são opiniões, é base científica. E outra intenção desses vídeos também é fazer um pouco de divulgação científica, uma tentativa de fazer divulgação científica, né? De levar para mais pessoas esse conteúdo que às vezes circula somente na academia, nas universidades, nas instituições federais, certo? Então vamos lá, retomando o tema de hoje. Por que as pessoas pensam que sabem ler? Porque elas sabem decodificar. E nós vivemos num país de analfabetos. Não é toda a população que sabe decodificar. 30% da população brasileira, de acordo com os dados do último INAF de 2018, 30% sofre de analfabetismo funcional. O que isso significa? Elas apenas decodificam, leem pequenas palavras ou frases. Pequenas, simples instruções. A pessoa não consegue compreender um parágrafo, um texto, um livro. 30% da nossa população é muita gente, é muita gente.
E como é que eu penso que a gente pode resolver isso, né? Como é que se aprende a ler? Lendo, né? Parece bastante óbvio, mas a prática da leitura, ela traz uma melhoria na compreensão, claro. A gente pode fazer uso de estratégias de leitura, que é outro tema que eu quero abordar em outro vídeo, que foi o foco da minha tese de doutorado. O que são essas estratégias de leitura, como a gente pode lançar mão delas, em que momentos seria melhor utilizar uma estratégia ou outra, em que tipo de texto, em que contexto, né? Existem várias. Eu posso anunciar aqui, por exemplo, a estratégia de sublinhar, que muita gente faz, é bastante comum, mas não basta sublinhar um texto inteiro, por exemplo. Se eu sublinhar uma página inteira, não é uma boa estratégia, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Tá? Então, o que eu quero só deixar bastante claro aqui hoje é que decodificar não é ler, tá? Apenas decodificar não é ler. Nós precisamos compreender o que nós estamos lendo. E precisamos também entender quem está lendo, né? Quem é essa pessoa situada historicamente em um determinado ano, em um determinado país, que fala determinada ou determinadas línguas, né? Quem é essa pessoa que está lendo? Porque isso também muda, né? Porque nós atribuímos sentido ao texto, não é só o texto que nos traz informações. Esse processo de compreensão leitora se dá nessa intermediação entre o texto e o leitor, nessa construção de conhecimento. Tá? O vídeo de hoje era isso. Agradeço por terem assistido e espero que tenha contribuído para a educação de vocês.